Tá bom. Pode? Olá, estamos apresentando agora o trabalho sobre empreendedorismo, administração e finanças empresariais, que é o mesmo nome dessa disciplina, que é ministrada pela professora Iandra Gasparini. O grupo é composto por mim, Caleb Campos, e João Vitor Fernandes, Diogo Braido e Guilherme Souza. Nós cursamos Engenharia Mecânica do sexto período e somos alunos da FAACS, Faculdades Integradas de Aracruz. Pode passar o slide, por favor. Aqui temos o sumário, né, a unidade 1, onde temos o empreendedorismo, onde fala um pouco sobre os conceitos básicos, características, importância, tipos de empreendedorismo, o processo empreendedor e até mesmo no Brasil como é que funciona. Na unidade 2, a gente tem as finanças empresariais. O que são as finanças empresariais? A própria importância da administração financeira, os conceitos dela, o funcionamento desse setor e a importância para as profissões. Mas também a gente tem um pouquinho sobre conceitos avançados de gestão financeira. Pode passar o slide. Começando, os conceitos básicos do empreendedorismo. Ele é um processo onde ele cria algo novo, dedica tempo, você tem que ter um certo esforço e você tem que calcular riscos para que você receba uma recompensa econômica e também relações interpessoais. O termo empreendedor ele foi cunhado na França por Jean-Baptiste Say, no século XVIII. E o empreendedor é aquela pessoa que inicia algo novo que ninguém vê, que ninguém realiza antes, que ele sai da área do sonho e parte para a ação. A ideia dele tem que sair daquela caixinha e tentar botar em prática. Ele envolve inovação, né, criatividade, tem que identificar oportunidades onde outras pessoas veem problemas, obstáculos, em até alguns casos as pessoas nem vê a própria empresa, o local onde ele está inserido, as pessoas elas nem veem que tem um problema. Ele chega ali para solucionar o problema mostrando o próprio problema. Essa pessoa tem que ter visão estratégica e disposição para assumir riscos calculados em busca de objetivo. Pode passar o slide aí. A característica do empreendedor, ele tem que ter a capacidade de pensar fora da caixa e criar soluções inovadoras, então a criatividade está ali o tempo todo, a criatividade e inovação está lado a lado com ele. Ele tem que tomar iniciativa e tem que ser proativo. Ele tem que agir antes que seja necessário, antes que alguém tenha que passar para ele uma missão. Na realidade, ninguém passa para ele uma missão. Ele corre atrás e descobre qual é essa missão. Ele tem autoconfiança, é otimista, ele crê nas suas próprias capacidades, mas lógico, ele tem que ter aquela bagagem dele, tem que ter um currículo, não diria um currículo, mas assim, ele tem que saber e ter propriedade do que ele está falando, do que ele está defendendo. E ele tem que ter a visão positiva dele mesmo perante os desafios, porque muitas pessoas podem não apoiá-lo. Ele tem que ser resiliente, né? Mesmo que as pessoas acreditem nele, pode acontecer que tenha algum fracasso no início, ou até mesmo no meio, e ele tem que persistir durante esses obstáculos aí. Ele tem que ter bastante adaptabilidade, que é a flexibilidade para se ajustar a novas situações e mudanças, porque o mundo onde a gente vive hoje, a gente chama ele antes era um mundo VUCA, hoje é um mundo BANI. É um mundo mais instável, ele é mais incerto, ninguém tem mais, não é mais aquele que era, como assim, você tem um segmento onde vai seguindo empresas durante anos e anos. Hoje não, está chegando tudo mais rápido, a informação, a quantidade de pessoas, o número de empresas, de pessoas está cada vez maior, onde o mercado é maior, então você consegue vender para mais pessoas, você tem mais problemas, você tem outras pessoas abrindo outras empresas para resolver outros problemas, daqui a pouco algo já se tornou obsoleto, então você já tem que criar outra coisa. E ele também tem que assumir risco calculado, onde ele planeja e conscientemente ele assume esses riscos. Pode passar o slide. A importância do empreendedorismo. Ele é fundamental na criação de empregos e de renda, né, tanto na familiar, desenvolvendo essa família economicamente social, até mesmo o local onde ele está inserido, o município, o estado, o país, porque assim, ele paga imposto, então esse dinheiro é todo destinado para isso. Eles têm também inovação e avanço tecnológico, e isso é muito bom para o mundo inteiro, porque várias pessoas têm acesso àquela informação, têm acesso àquele produto, então pode.
pode fazer bom uso sobre isso. Ele soluciona problemas sociais e até mesmo ambientais, dependendo do ramo do negócio dele, transformando ideias em negócios viáveis, lógico. Ninguém vai criar uma empresa que dê prejuízo, pelo menos não até a longo prazo. E criando valor para a própria sociedade, estimulando a competitividade e eficiência no mercado, porque já temos empresas estabelecidas no mercado que vem uma nova, outra pessoa ou outra empresa entrando no mesmo segmento que ela, com algo diferente, então assim, eles vão tentar freá-la, tentar comprá-la, e até mesmo outra pessoa que está fora vai ver que sua empresa deu certo, eles vão querer fazer algo parecido para também chegar, e se você não se adaptar, não ter uma adaptabilidade, não ter uma reinventividade, você vai ficar para trás. E o desenvolvimento de novas tecnologias e os modelos de negócio. Pode passar o slide. Bom, tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo, existem alguns tipos de empreendedorismo, né? Dentre eles são o empreendedorismo por necessidade, quando o indivíduo ele inicia um negócio por não ter alternativas de trabalho. Também existe o empreendedorismo por oportunidade, quando o empreendedor ele identifica uma chance no mercado, algum déficit que está tendo no mercado de trabalho, ou até mesmo uma comunidade local, algum produto que esteja faltando. O empreendedorismo social, que é focado em criar soluções para problemas sociais. O empreendedorismo corporativo, que, que se encaixa em inovações dentro de empresas existentes. O empreendedorismo digital, focado em negócios de tecnologia e coisas online, tipo vídeos, streaming, coisas desse tipo. E empreendedorismo, só um ponto aqui nesse empreendedorismo de negócios online, a gente pode até citar um exemplo da pandemia. Muitas das vezes, quando chegou a pandemia, o pessoal não podia sair de casa, né? Então, ao decorrer disso, o pessoal teve que se adaptar. E uma das partes mais que a gente pode citar é o delivery de qualquer coisa, comida, supermercado, etc. Muitas lojas, enfim, lugares tiveram que se adaptar a esse tipo de negócio para criar esse delivery. Então, ali é um ponto que pode citar que o empreendedor ele tem que sempre pensar à frente, tem que criar ideias novas para se adaptar à necessidade. O empreendedorismo verde, que é voltado para a sustentabilidade e soluções ambientais, e o empreendedorismo acadêmico, que foca em transformação de pesquisas em produtos e serviços. Processo do empreendedor. O processo de empreender ele geralmente envolve algumas etapas. A primeira é a identificação e avaliação de oportunidades, no caso a necessidade de atender alguma demanda que existe para criar algum produto novo, ou não novo, né? Algo que já existe, mas naquela região não existe. Por exemplo, numa comunidade de alguma cidade tá se criando um bairro novo e nesse bairro não existe uma padaria. Então, uma padaria já existe, mas naquele bairro não existe. Então, a padaria mais próxima pode ficar alguns quilômetros de distância. Então, naquele ponto, existe uma oportunidade de criar uma padaria e gerar um negócio com isso. A determinação dos recursos necessários, identificar capital, pessoas, infraestrutura, o que você precisa para fazer algum tipo de produto, quantas pessoas você precisa, qual a infraestrutura que você precisa, né? O lugar, o tamanho que você precisa. A gestão do empreendimento, que é implementar estratégias e gerenciar as operações. O crescimento e desenvolvimento do negócio, que é expandir e adaptar conforme o mercado, que nem o exemplo da pandemia que eu citei. E colheitas de resultados, né, que é obter o retorno sobre o investimento que você fez, que você dedicou, que você colocou dinheiro em cima para no fim ter lucro no final. Né. Empreendedorismo no Brasil, com dados recentes. Segundo a pesquisa global da GEM, de 2023 via Sebrae, o Brasil ele somou 90 milhões de empreendedores ou candidatos a empreendedores
onde desses 90 milhões, 42 milhões já tinham algum negócio ou realizaram ações para tal, e os outros 42 milhões que restaram gostariam de ter um negócio em até 3 anos. Então, ter o próprio negócio é o terceiro principal desejo dos brasileiros após viajar pelo Brasil e comprar a casa própria. E 65% dos brasileiros conhecem um empreendedor e quase 2/3 confiam em suas próprias habilidades para empreender. E o Brasil ele ocupa a segunda maior estimativa absoluta de potenciais empreendedores. 42 milhões no caso, né? Atrás apenas da Índia. E também o Brasil ocupa a oitava posição mundial em taxa de total de empreendedores, que é cerca de 30,1% da população adulta. O que são finanças empresariais? Bom, as finanças empresariais elas correspondem ao setor que se dedica e cuida, que trata de todo o capital da empresa, voltada para aplicação de investimento e planejamento financeiro. Na prática, as finanças empresariais elas expõem questões estratégicas como qual produto barra serviço oferecer, então essa área que pensa nisso, para qual mercado, para onde você está querendo focar, para uma comunidade local, para um público mais adulto, para um público mais jovem, quais meios e materiais você vai fazer isso, qual a infraestrutura que você precisa, aonde você vai fazer isso, quantas pessoas você precisa para fazer um novo negócio. Essas perguntas geralmente são respondidas por um gestor do setor financeiro, como um CFO. E envolve uma visão holística, né, uma visão mais abrangente da saúde financeira organizacional, indo além do simples controle de entradas e saídas do produto. Aqui eu vou falar alguns tópicos importantes sobre a administração financeira, que é essencial no coração de qualquer empresa, em abertura de empresa pequena até a empresa que já está consolidada no mercado há muito tempo. Alguns tópicos sobre a importância de gestão de finanças empresariais consistem em planejamento financeiro, estabelecer metas, desafios e oportunidades. No caso, qualquer sonho do coração de um empreendedor, ele tem que ter uma meta que ele deseja alcançar na vida dele, para ele se basear e planejar o caminho até chegar àquela meta. Controle de custos, otimização de recursos, identificar despesas desnecessárias, no caso, sempre estar procurando diminuir o custo do projeto e do processo da empresa dele, mantendo ou aumentando a qualidade. Isso é um desafio que muitas empresas hoje têm, só que sempre ocorre e tem ideias inovadoras dentro dessas empresas para diminuir o custo e melhorar o processo. Gestão do fluxo de caixa, garantir recursos para despesas e obrigações, o que é base na empresa, você está gerando e podendo pagar todos os custos da sua empresa. Se você não consegue nem pagar o custo da sua empresa, quem dirá ter um lucro em cima dela? É o coração, porque por mais que você ame a sua empresa, você precisa ter um salário ali, um lucro entrando dentro dela para você poder continuar, para você poder se manter e manter seus funcionários, seus equipamentos e tudo necessário. Cumprimento de obrigações financeiras, evitar multas e penalidades. Você tem que fazer tudo dentro do regulamento do seu país. No caso da gente, o Brasil, que ele tem muitos impostos, muitas burocracias que são necessárias para uma empresa ter que estar dentro das normas e não passar delas. Então você tem que ter o controle corretamente para que você não venha ter uma penalidade ou multas, no caso. Identificação de recursos e financiamentos, acesso a capital. No caso, sempre procurar investidores, procurar, no caso, se você for um microempreendedor, procurar amigos que estejam dispostos a acreditar na sua ideia e financiar o seu projeto. Tomada de decisão informada, baseada em dados, não em opiniões. Ou seja, você procurar dados do mercado, da atualidade, para você se basear na sua empresa, não apenas opinião, porque opinião, cada um vai ter uma diferente, mas os dados que você vai encontrar no mercado vai ser a opinião geral da maioria das pessoas. Então, isso, quanto mais gente você
trouxer os olhos para sua empresa, melhor vai ser para você, mais capital entrando e maior rendimento você vai ter também. Gestão de riscos, identificação e controle de riscos financeiros. No caso, qualquer problema que possa vir a acontecer dentro da sua empresa, você tem que estar preparado para isso. Quebrou algum material importante para o trabalho, algum funcionário se lesionou, não vai poder vir trabalhar, só que aí você tem que pagar os custos da mesma forma. Então você sempre tem que estar preparado para esses problemas. Crescimento e expansão, uso inteligente de recursos para novos projetos. No caso, você pode jogar muito dinheiro dentro da sua empresa, mas se você estiver usando esse dinheiro de forma errada, sua empresa não vai expandir. Porque todo o dinheiro investido é um dinheiro que você pretende ter ele de volta nessa área que você investiu. Porém, se você investiu o dinheiro e o seu plano não for um plano bom para retorno, então você só vai ter investido errado e perdido esse dinheiro de qualquer forma. Pode passar o slide. Conceitos essenciais da administração financeira. Quando a gente fala a palavra essencial, a gente quer falar que a gente não pode deixar esses conceitos de lado para gerir a nossa empresa, porque é essencial a administração desses tópicos, que no caso é o controle de estoque. Não tem como você ter uma empresa sem o controle de estoque, porque é todo material que você tem e todo material que vai sair da sua empresa. Então, o seu lucro vai ser baseado em cima disso. Então, é sempre bom você ter a melhor forma de controle de estoque na sua empresa. Conciliação bancária, verificação entre registros contábeis e extratos bancários. No caso, qualquer dinheiro que você gasta, qualquer dinheiro que você recebe, você tem sempre que ter as notas fiscais, você tem que sempre ter registro desse dinheiro para que você não venha estar recebendo uma multa, uma penalidade futuramente, porque burlar o financeiro da empresa é algo que pode ser feito por funcionários dentro dessa empresa e que vão te trazer prejuízo. E você não quer esse tipo de prejuízo na sua empresa, esses detalhes, esses erros, e tipo, você tem que entrar sempre trabalhando nas formas mais legais e seguras no sentido fiscal possível. Definição de custos e preços, cálculo correto para garantir lucratividade. O mercado é um mercado volátil, então você sempre tem que estar calculando e se baseando nos custos de produção para você ter um custo no seu processo e assim passar esse valor adiante na venda final do produto, assim lucrando de forma correta e o que você esperava ter de lucro. Senão o custo do seu projeto pode ir aumentando, aumentando, e você não aumenta o preço do seu produto, ou você não diminui o custo do seu projeto, e aí você vai acabar trabalhando e não lucrando nada. Controle sobre o faturamento, monitoramento das receitas, você tem que saber o quanto você ganha para você saber o quanto você pode gastar, entendeu? Então é sempre importante você ter o controle do faturamento da sua empresa. Capital de giro, recursos necessários para operações diárias, sua empresa vai estar trabalhando todo dia, então todo dia sua empresa vai ter um custo para se manter naquele dia. Desde que seja alimentação de funcionário, transporte de funcionário, reparo de equipamento, equipamento alugado, veículos alugados, locações de locais. Tudo isso é um custo diário da sua empresa. E se a sua empresa não produzir diariamente um valor para suprir esse custo, então provavelmente vai dar errado esse seu projeto. Então você sempre tem que ter um controle do capital de giro diário da sua empresa para você poder organizar a sua função, o seu processo, de forma que não venha te dar despesas em vez de lucros. Fluxo de caixa, entrada e saída de recurso financeiro. É o que eu falei, você tem que saber o quanto entra na sua empresa para você poder saber o quanto sai, porque você tem que projetar um custo da sua empresa em cima da entrada da sua receita. Porque se você está gastando mais do que você recebe, então a sua empresa vai falir em pouco tempo, entendeu? Então você tem que ter ali um processo só para calcular todos esses itens, para que você tenha um controle essencial da sua empresa.
demonstrações financeiras, balanço patrimonial, DRE, etc. Análise de indicadores financeiros, margem de lucro, liquidez, ROI, tudo de forma correta. Pode passar o slide. O funcionamento do setor de finanças empresariais também é um tópico que a gente tem que citar bem importante. A estrutura ideal a ser desempenhada pela área de finanças empresariais inclui um planejamento financeiro, definição de metas e estratégias financeiras, gestão de fluxo de caixa, controle de entrada e saída dos recursos, contabilidade e relatório financeiro, registro e análise de transações. Como eu falei, sempre ter o registro de qualquer transação que ocorra dentro da sua empresa, sempre emitir notas fiscais para você poder pagar seus impostos de forma correta e não burlar de forma leiga, porque às vezes você pode estar burlando alguma fiscalização ali sem nem saber. Às vezes você nem sabia que tinha que pagar imposto de tal coisa, sendo que tinha que pagar esse imposto, entendeu? Contabilidade e relatórios financeiros é basicamente isso, porque você tem que sempre estar com todos os relatórios em dias, porque se algum dia alguém precisar de uma transação sua ali, você tem como comprovar que aquela transação ocorreu. Gestão de investimentos, avaliação e seleção de oportunidades. No caso, você sempre tem que estar olhando o mercado para saber onde investir, aonde procurar investimento também, porque você não pode gastar aquele dinheiro, como eu falei, numa área que o público não esteja interessado, porque senão sua renda não vai aumentar. Você vai investir dinheiro à toa. O gerenciamento de riscos financeiros, identificação e mitigação, ou seja, é o que eu acabei de falar, você não pode investir dinheiro em algo que não vai te trazer retorno, porque isso você vai estar matando a sua empresa, no caso. Você vai estar gastando do seu dinheiro para uma área que não vai te trazer retorno nenhum, e isso vai quebrar as pernas da sua empresa. Captação de recursos, busca por fontes de financiamento. Como eu já disse antes, procurar pessoas que acreditem na sua ideia para financiar o seu projeto. Controle de custos, monitoramento e redução de despesas, diminuir sempre o custo de produção e aumentar a qualidade do seu produto é o essencial que todas as empresas buscam. E a análise financeira de indicadores financeiros, no caso, a gente vai sempre ter a avaliação do desempenho e tendências da sua empresa, porque você sempre tem que andar de acordo com a tendência do momento no país que você está funcionando ou no mundo em geral. No caso dos clientes que você está pretendendo atingir. Se seu público é infantil, você tem que ver o que está na moda no público infantil no mercado para você entrar dentro daquela moda e fazer parte daquela arrecadação de verba que quando algum brinquedo, ou exemplo, por exemplo, o fidget spinner, quando teve aquela época, muitas empresas focaram em criar fidget spinner para vender porque era moda no momento. Então, todo mundo que fez naquele tempo ali estava seguindo uma tendência e arrecadou muito dinheiro em cima daquilo. Mas quem não aproveitou essa oportunidade desperdiçou uma grande margem de lucro que poderia vir na sua empresa. Esse foi só um exemplo, mas tem muitas tendências de mercado que amanhecem todo dia e, tipo, tem tendências que duram uma semana, um mês, que se você não tiver esperto no mercado, você não vai aproveitar aquela tendência e vai perder essa oportunidade. Bom, agora comentar um pouco sobre a importância da administração financeira para as profissões. Profissional estratégico, né, é algo muito importante de você estar numa empresa, né? É realmente indispensável, né, você ter um profissional que consiga tomar decisões baseadas em dados para aumentar a lucratividade. No caso, alguém que consiga, né, estudar esses dados para poder estar aumentando a lucratividade da empresa, tomar decisões apropriadas para o crescimento. Diversidade de ramos e cargos, contabilidade, planejamento, finanças corporativas, tesouraria, auditoria, etc. No caso, obviamente, você tem uma equipe, né, capacitada, uma equipe abrangente de todos os setores para poder estar fazendo o serviço da melhor maneira. Boa remuneração, vantajosa em todos os níveis,
desde analista até diretor, né? É claro que para você ter um profissional bem empenhado no que ele está fazendo, você precisa tá dando, né, realmente uma valorização, né, um salário bom para ele, para esse profissional. No caso, né, nessas três informações abaixo aí está só a média, mais ou menos, de três profissões de salário. No caso é analista, contábil fiscal 3.000 a 4.200, analista sênior, planejamento 6.000 a 10.000, gerente, controladoria 11.000 a 30.000. Obviamente, isso aqui é só uma média, né, de salários. Se uma empresa ela for menor, consequentemente pode pagar um pouco menos, se for maior, vai consequentemente pagar um pouco mais, dependendo. Né? Alta demanda no mercado, grande procura por profissionais qualificados com competências técnicas e comportamentais. Você sempre, obviamente, vai procurar por profissionais que tenham bons comportamentos, né, que sejam, né, bons, bem comunicativos, e por aí vai. Desenvolvimento de habilidades valorizadas, visão estratégica, gerenciamento de dados, comunicação, negociação. Como eu disse antes, né, é muito bom você ter profissionais que tenham características boas para sua empresa, seja comunicativo, que seja inteligente, tenha uma visão estratégica boa, para poder estar sempre se preparando e apresentando resultados ou tendo ideias que venham complementar a empresa e que consiga transparecer isso de forma fácil. Pode passar. Conceitos avançados de gestões financeiras. Objetivos estratégicos. Aumento de lucros, melhoria contínua do desempenho financeiro, redução de custos, uso eficiente de recursos. Obviamente, né, é muito bom você não ficar gastando o recurso que a empresa ela oferece para não ficar exigindo gastos desnecessários para não prejudicar o capital da empresa ou algo do tipo. Manutenção de liquidez, capital para obrigações de curto prazo, valorização empresarial, aumento do valor para acionistas, e agora a tecnologia de gestão financeira moderna, automação de tarefas rotineiras, análise de dados em tempo real, ferramentas de projeção e simulação financeira, dashboards integrados para visualização de indicadores, sistemas baseados em nuvens e, né, por último, algo que está muito na tendência, tá acontecendo muito atualmente, né, que é a inteligência artificial para previsões financeiras, não só para previsões financeiras, né, para muitos outros casos, né, a inteligência artificial de hoje em diante provavelmente vai dominar muito o mercado em diversas áreas, em diversas situações. Vai ser muito importante, com certeza, você utilizar essa ferramenta para diversos tipos de situações. Pode passar. Bom, nosso trabalho, para concluir nosso trabalho, nós basicamente falamos sobre os conceitos de avanço financeira, nós falamos sobre o funcionamento do setor de finanças, a importância da administração financeira, falamos também sobre os conceitos, né, essenciais da administração, importância também da administração financeira. Também comentamos um pouco também sobre o empreendedorismo no Brasil, como está um dos dados ali embaixo, né? No Brasil, o empreendedorismo continua crescendo, com 30,1% da população adulta envolvida com negócios, demonstrando a importância dessas áreas para o país. Também falamos sobre o processo do empreendedor e tipos de empreendedorismo. Pode passar. Bom, essas são nossas referências bibliográficas, foram basicamente esses sites aí, esses livros, esses blogs que nós pesquisamos para poder estar montando aqui esse slide e estar apresentando esse trabalho aqui para quem vocês ensinam, né, professoriando, etc. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo. E tchau.